Olha, tem gente que está fazendo algum comentário sobre o que eu estou falando dos vendedores. Primeiro de tudo, eu quero lembrar bem que, na minha opinião, qualquer profissão é digna. O trabalho é nobre. Cada um trabalha e deve trabalhar naquilo em que se sinta bem. Não queira ser alguma coisa que você não se dá bem. Você só vai triunfar se você for feliz naquilo que você está fazendo. Se você tiver a preocupação de ajudar pessoas, que tudo que você queira de bom para você, você tem que querer de bom para quem está próximo de você. Então, isso você vai conseguir com qualquer trabalho. Sendo vendedor, sendo advogado, sendo médico, sendo mecânico, sendo pedreiro. O que você fizer, você tem que fazer com muita ética, com muito boa vontade, com muito respeito às pessoas para quem você está prestando qualquer tipo de serviço. Seja um trabalho que vá te deixar rico ou um trabalho que vá te deixar apenas feliz. Então, eu, por exemplo, me senti muito bem, resolvi meus problemas financeiros, resolvi meus problemas de amor ao que eu fazia, trabalhando de vendedor. Aliás, eu tive alguns outros trabalhos dos quais eu também gostava. Mas a gente tem que procurar aquele que seja o melhor. Por exemplo, eu fui funcionário público, não gostei, tanto que depois de um tempo eu abandonei o emprego. Para pedir demissão dava muito trabalho e eu então abandonei. Virei as costas e nunca mais voltei para a minha repartição. Alguns colegas me ligavam, não, você vai entrar em inquérito administrativo e tal, deixa entrar em inquérito, deixa acontecer o que quiser. Eu não quero mais saber de ser funcionário público. Fui motorista de táxi. Eu gostava muito. Olha, eu tinha um carro velho, um carro que não conseguia ficar uma semana sem dar um problema qualquer. Um carro que trocar pneu, cada 3, 4 dias eu tinha que parar na rua para trocar pneu. Meu carro era velho, mas eu gostava do que eu fazia. Gostava de conversar com diversas pessoas diferentes durante o dia. Gostava de sair de casa sem saber onde eu iria estar dali 1 ou 2 horas. E realmente, teve dias que eu saí da minha casa e eu morava em Vila Mariana, na Zona Sul, e pegar um passageiro para ir para a Zona Leste, no Tatuapé. Muitas vezes, no próprio Tatuapé, pegavam outro para ir ali perto, para ir até mais ali, e eu não conhecia a cidade, eu era garoto. Mas quem toma um táxi sabe onde quer ir. Muito raramente, mas quando encontrava algum passageiro que entrava no táxi, muitas vezes ele até tomava o táxi só porque imaginava que o táxi soubesse. Falava o nome da rua, eu nem desconfiava onde ficava. Não tinha dúvida, parava num ponto de táxi e perguntava para os colegas, pô, fulano, a rua tal, onde que é? E eles, na maior boa vontade, davam essa explicação. E eu ficava conhecendo mais aquele lugar. Noutra vez que alguém quisesse ir para aquele lugar, eu já conhecia, já sabia. Muitas vezes, peguei passageiro, por exemplo, para ir para Osasco. Peguei passageiro, por exemplo, para ir para Mairiporã. E aí você vai conhecendo. E enquanto você está no caminho, você vai conversando. E essa era a grande sacada dessa profissão. Conversar com pessoas diferentes. Conhecer coisas. Cada um trazia uma informação boa. Cada um puxava um assunto muito bom. E isso me dava um grande prazer. Depois eu fui trocando de carro, fui pegando carro melhor. Cada vez que eu acabava de pagar, comprava um carro à prestação. Acabava de pagar, comprava outro melhor, dava aquele de entrada.
E aí foi melhorando. E foi aumentando o meu prazer em trabalhar. Eu tinha prazer em cuidar do meu carro, deixar meu carro bonito, chamando a atenção, confortável para os passageiros se sentirem bem. E eu sempre falo, e gosto de falar, de um passageiro que eu peguei de manhã no Hotel San Rafael, perto da Praça Marechal Deodoro. E esse passageiro quis ir em alguns lugares. No primeiro lugar que ele quis ir, ficava lá na Lapa. E a corrida foi meio longa e nós fomos conversando. Chegou lá, era naquelas ruas da Lapa, ali na Lapa, no alto da Lapa, onde pouco passam táxi, pouco passam carros. Aí ele olhando a rua, e aliás ele já, talvez até já conhecesse, pediu que eu o aguardasse. Ele falou, me aguarda, eu vou demorar uns 20 minutos e tal, mas eu te pago. Tudo bem, não tem problema. Aí ele entrou e eu então fui cuidar do carro, passar uma flanela, deixar meu carro mais bonito, limpar as rodas, os cromados, o carro estava bonito. Ele passou de meia hora, mas aquilo não me incomodou, porque além de tudo eu ainda estava com o rádio ligado, ouvindo as músicas que eu gosto. Aí ele veio e tal, agradeceu e tal, né? E falou, olha, agora você me leva em tal lugar. Levei-o noutro lugar. E num terceiro lugar, nesse terceiro lugar, ele falou assim para mim, olha, eu queria te pedir uma coisa, fica comigo, fica me servindo, dá para você me servir o dia inteiro? Eu falei, dá, não tem problema. Então vamos almoçar. Fui almoçar com ele num restaurante. Dali fui mais alguns clientes e quando eram umas 5 horas nós paramos de trabalhar. Levei-o de volta para o hotel onde eu o havia pego e ele me contratou para trabalhar para ele à noite. Olha, daria para você vir me buscar aqui 8 horas da noite? Falei, dá, não tenha dúvida, posso vir. Você gosta de futebol? Gosto. Então vou comprar um ingresso, você fica também, assiste o jogo, me traz o jogo. Oh, que felicidade. Sabe qual foi o jogo? O jogo foi Botafogo e São Paulo. Oh, desculpa, Botafogo e Santos. Eu sou tão São Paulino que me empolgo. Mas era Botafogo do Rio de Janeiro e Santos. Participaram desse jogo nada mais do que Garrincha, Pelé, Didi, Nilton Santos. Dá para imaginar que jogão que eu assisti? O maior jogo de futebol que eu já vi. Terminado o jogo, levei-o para o hotel, me pagou até mais, foi muito generoso, e me deu um cartão e falou, olha, quando você for para Brasília, me procure. Muito obrigado, tal. Aí eu olhei o nome dele, ele chamava-se Rui Carneiro. Ele era deputado federal e ele foi o pai da lei do divórcio. Veja só. Não era para ter prazer em trabalhar como motorista de táxi. Conversava com pessoas diferentes. Nunca tive um problema com passageiro. Nunca nenhum me desrespeitou. No máximo, alguns entravam no carro, cumprimentavam e não falavam nada. Diziam onde queriam ir e ficavam quietos. Então, era um trabalho gostoso, estava passeando, quer dizer, estou em Santo Amaro, daqui uma hora, onde será que eu vou estar? Em Pinheiros? Dali uma hora, onde será que eu vou estar? E isso era muito bom. Conhecia a cidade, não era uma vida monótona e bons papos. Depois disto, eu fui ser vendedor. Essa foi a profissão da minha vida. Eu tive grande orgulho. Minha vida mudou muito. Porque o primeiro emprego que eu tive de vendedor, numa empresa cujo proprietário não era um homem muito ético, não era um homem muito honesto, e os funcionários seguiam mais ou menos a mesma linha. Eu sempre tive uma impressão de que o dono da empresa, tendo caráter, a grande maioria dos seus funcionários terão também. Parece que coisa boa atrai coisa boa. Mas quando o dono da empresa não tem caráter,
a empresa toda cheia de funcionários, não digo todos, mas muitos, principalmente os que ocupam cargos mais importantes. Bom, aí fui trabalhar nessa empresa. O meu segundo emprego foi numa concorrente dela, onde o ambiente era totalmente diferente. Uma empresa muito boa de se trabalhar, muito gostosa. Os vendedores eram muito unidos, muito amigos. Nos reuníamos sempre para tomar um cafezinho. E o diretor ou os diretores, nossa, que gente muito boa mesmo, bons patrões. As meninas, os funcionários de escritório, todo mundo trabalhando num ritmo saudável, num ritmo gostoso. Então, esta empresa também me demonstrou onde o dono tem caráter, onde o dono é uma pessoa que respeita os seus semelhantes, que respeita os seus funcionários, todos os funcionários acabam sendo bons funcionários. Daí, aquela empresa que eu havia trabalhado primeiro comprou essa daqui. E eu perdi o emprego. Fui procurar um novo emprego. Aí eu entrei num ramo que foi maravilhoso. Fui trabalhar em empresa de petróleo. Aí era tudo muito diferente. O ambiente era mais culto, um nível melhor. As funcionárias eram de um outro nível. Naquela outra, as meninas eram muito boazinhas, mas eram umas meninas humildes. Neste daqui já era um status. Bons funcionários, tive grandes amigos também nessa empresa, muito bons amigos, meus colegas todos eram muito unidos também. Daí eu fui para uma outra empresa. Essa empresa aqui também havia feito uma fusão, a segunda empresa onde eu trabalhava, que tinha uma fusão, quer dizer, uma comprou a outra. E aí a fusão foi feita com uma outra empresa concorrente, mas logo depois o governo não concordou com isso e o governo encampou essa empresa. E essa empresa passou a ser do governo. E aí, lógico, quando uma empresa é de governo, que está ligada à política, os cargos mais importantes eles tiram, dispensam o funcionário e colocam os famosos cupinchas naquela área. E eu, como já havia sido promovido, 2 vezes promovido, já meu cargo era bom para alguém politicamente escolhido. Então eu caí fora e fui trabalhar numa empresa muito mais técnica. Uma empresa onde exigia uma técnica, tanto é que eu fui admitido na empresa e nos 2 primeiros meses eu fiquei só fazendo curso sobre os materiais. Tinha um engenheiro Washington, que era muito conhecedor do ramo e ele estava naquela firma especialmente para orientar os funcionários, os vendedores, os atendentes de telefone sobre o produto para dar todas as informações técnicas necessárias. E ali eu aprendi inclusive a fazer palestras, porque eu ia visitar os clientes e fazia palestras. Olha, eles não conheciam aquele produto, era um produto muito técnico, então tinha que dar explicações. Mas era um produto de grande aceitação, vendia-se muito bem. E aí juntavam-se os engenheiros, os eletricistas, os técnicos da empresa e a gente fazia uma palestra, levava os produtos para demonstrar e fazia uma palestra demonstrando os produtos, para que servem, qual a aplicação, qual a utilidade, qual a vantagem, tudo isto. Nesta empresa, eu tive o maior pedido da minha vida. Um pedido que eu, com o que eu ganhei de comissão, eu comprei 10 alqueires em Itu e construí o meu sítio.
Eu comprei um apartamento e eu troquei de carro. E ainda investi um pouquinho. É ou não é maravilhoso ser vendedor? Pois é. Daí eu fui para outra firma, no ramo de elétrica também, uma empresa alemã de iluminação, que também era uma das maiores do mundo. E nessa eu trabalhei até me aposentar. Um pouco antes de me aposentar, eu fui estudar. Com 51 anos, eu resolvi estudar. E aí fui me preparar e tal para estudar psicanálise. Me tornei um psicanalista. E aí passei a trabalhar como psicanalista. Olha, como psicanalista, não era para eu dizer que ia ganhar dinheiro. Já não precisava muito me preocupar com isto. A minha grande felicidade foi poder ajudar muita gente. Foi uma profissão maravilhosa e que eu tem horas que pretendo voltar. Porque é maravilhoso você poder ajudar pessoas, tirar pessoas de um sofrimento, muitas vezes um sofrimento que vem carregando desde a infância. Uma insegurança na vida, não acreditava em nada, não acreditava em ninguém, e a gente transformar isso. Pessoas com síndromes terríveis, síndrome do pânico, por exemplo, problemas de complexo de Édipo, né? Problemas de pessoas que desconfiavam que estavam sendo traídas e sofriam por causa disso, pessoas que achavam que tinham uma doença, mas que não tinham, era apenas uma somatização e a gente ajudava a curar. Foi maravilhoso. Então, o que eu digo sempre de profissões, eu não acho que ser camelô, que ser tirador de pedido, que nada disso seja ruim. Todo trabalho que a pessoa faça com prazer, que faça com boa vontade, com ética, todas as profissões podem lhe tornar uma pessoa feliz. Imagina se os pedreiros não trabalhassem felizes. O que eles fariam? Se os mecânicos não trabalhassem com a maior felicidade, conseguiriam ter bons clientes? Não. Pode ver, todo bom mecânico gosta do que faz. Todo bom pedreiro, todo bom pintor, todo eletricista gosta do que faz. Ele faz feliz. E tem uma coisa, sempre servindo alguém. E sempre servindo, procurando servir cada dia melhor. Fazendo com que as pessoas se sintam bem, ou com a segurança do seu carro, ou com a beleza da pintura da sua casa, ou com a construção maravilhosa que ele conseguiu. Passou por um engenheiro de boa vontade que fez uma boa planta, passou por uma equipe de pedreiros que trabalharam de bom gosto, e ele foi ter prazer na casa dele quando ficou pronta. Essa satisfação, lógico que todos aqueles que trabalharam ajudaram nessa satisfação. Então, tudo que nós temos que fazer, não interessa qual será a nossa profissão, nós temos que fazer com boa vontade. Eu, por exemplo, teve uma época que eu tentei vender livros. Não me dei bem, não era a minha praia vender livros. Mas eu conheci um rapaz chamado Alencar, que era um exímio vendedor de livros. Estava muito bem, ganhava muito dinheiro. E eu contei para ele que eu trabalhava de vendedor. Naquela época eu estava procurando entre uma e outra empresa que eu trabalhei. E aí ele falou, ser vendedor, para mim ser vendedor é vender livros. Eu vendo livros e é a coisa que me dá a maior satisfação. E ele tinha uma técnica toda especial. Ele abria o livro numa página que ele mesmo já fingia que era acaso, mas já estava determinado, e ele sabia tudo o que estava escrito naquela página. E ele dava uma explicação sobre aquilo. E isso convencia as pessoas a comprarem. Ele vendia enciclopédias.
muito bem de vida, o Alencar. Nunca se deu bem vendendo outra coisa, ao contrário de mim. Vendi outras coisas e nunca me dei bem vendendo livros. Eu tive um colega de trabalho, ouça bem o que é prazer em fazer. Ele vendia flores na rua. Ele achava maravilhoso, ele ia no Ceasa, pegava os restos de flores que as pessoas compravam e já selecionavam os melhores, e ele, entre os restos, pegava, por exemplo, rosas. Ele vendia rosas e cravo. Ele pegava os melhores dos que estavam dispensados, selecionava, montava os buquezinhos e punha no carro dele e ia para um semáforo, ia vender no semáforo. Ele vendia tudo. E ele tinha o maior prazer em fazer isso. Mas ele só conseguia vender sexta e sábado. Acho que é porque os rapazes iam encontrar com as namoradas, os maridos iam sair com as esposas, alguém ia visitar a mãe, então era a hora que todo mundo comprava flores. E ele vendia muito rapidinho. E durante o dia ele trabalhava no outro emprego. Então, a paixão dele era vender flores. Então ele dizia, eu ganho mais vendendo flores do que no meu emprego. Mas eu preciso do meu emprego para ter minhas garantias. Mas o que eu gosto é de vender flores. Então, veja bem, o trabalho enobrece o homem. Seja trabalhador, seja honesto no seu trabalho. Procure trabalhar numa coisa que você goste. Não vá trabalhar por um salário. Trabalhar por um salário é escassez. Você tem que trabalhar por um prazer. E trabalhando por um prazer, você vai fazer tudo muito bem feito. E aí, o teu prazer é que vai te trazer uma situação melhor. Pense nisso. Pense que o trabalho enobrece. Mas o trabalho tem que ser um trabalho honesto, um trabalho bem feito, um trabalho com dedicação e com respeito a quem você vai vender o seu trabalho. Eu digo vender, não precisa ser vendedor, porque o pedreiro vende o trabalho dele para o proprietário da obra. O dentista vende o trabalho dele para o paciente dele. Então, todos nós vendemos o nosso trabalho. É isso aí. Pense nisso, tenha uma vida melhor, seja uma pessoa melhor. Busque o teu crescimento, busque a tua felicidade. Mas para isso, você tem que pensar na felicidade dos outros. Se você pensar só em você, egoisticamente, talvez você não consiga a mesma coisa. Por hoje é só, espero que a mensagem seja boa. Tudo de bom. Tenha um bom dia. Seja muito feliz.